Olá, meus irmãos, meus queridos mentorados, estamos aqui de novo. Acabamos de tentar fazer pelo YouTube, mas não deu, então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui e quero entregar para vocês o melhor. Então, hoje, o Espírito Santo ele tocou muito o dia a dia, todo dia. Eu estava sentindo aqui um calor imenso, uma coisa horrível, coração acelerado, uma opressão espiritual muito grande para que não desse certo a live hoje. Mas nós que somos servos de Deus, nós temos algo que é diferente. Nós somos persistentes. Independente de live ou qualquer coisa, nós vamos fazer aqui um vídeo, eu vou botar no YouTube e depois passo para vocês um link e vocês vão estar vendo. Então você que está vendo é porque você já pegou esse link. Estou falando como se fosse diferente. E isso quer dizer que você já está assistindo. Então isso já é glória. Eu quero aqui começar com uma oração, pedir a Deus que nos guarde durante essa transmissão. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, envia teus espíritos, teu Espírito Santo, teus anjos, para que teus anjos se apostem a cada lugar, cada canto desse local, Senhor. E que teu Espírito Santo possa descer para que traga as palavras, aquilo que realmente for para ministrar na tua vontade, Senhor. Que possamos levar para as pessoas que estão assistindo, Senhor, aquilo que realmente seja edificante para a tua glória, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, sim, identificar o espiritual, o maligno. Para que a gente possa, sim, identificar, para que a gente possa colocar eles de alguma forma, apresentar a eles para que as pessoas entendam o que estão passando, Senhor, para que a gente possa de alguma forma desvendar aquilo que o espiritual maligno tem contra ou atrás daquela situação, daquela pessoa, né, daquela família, daqueles que de alguma forma aqui estão vivendo, Senhor. Que a gente possa, Senhor, não só identificar, mas que a gente possa também ter como gerar uma luta contra eles, de alguma forma trazer para eles aquilo que eles trazem como opressão, a gente possa dar a eles de alguma forma, Senhor, uma ordem, uma ordenação para que eles possam deixar de oprimir, deixar de gerar contra, né, nossos irmãos, nós mesmos, Senhor. Para que a gente possa viver naquilo que Jesus falou, onde ele envia os seus discípulos, né, para que pregasse, para que expulsasse demônios, para que de alguma forma, em nome dele, podemos gerar glória, Senhor. E essa glória é para o Senhor, meu Pai, que possamos aqui ser instruídos, porque o Senhor capacita. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, Senhor, para que a gente possa gerar contra o mal, Senhor, e que a gente possa gerar conhecimento, identificação, que a gente possa identificar, Senhor, esses que de alguma forma oprimem e aqueles que estão oprimidos pelo espírito mal, Senhor. Ó Senhor, eu consagro esse dia de hoje, eu consagro esse vídeo, essa aula a você, Senhor. Que o teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus esteja conosco do começo ao fim, Pai. Ó, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Amados, meus irmãos, meus queridos mentorados, quero dizer a vocês que não é só vocês que estão sendo mentorados, eu também estou sendo mentorado. Não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque jamais falsos profetas só têm levantado no mundo
Nós temos espíritos maus e nós temos o Espírito Santo. Nós temos aqueles que profetizam, que se dizem profetas, mas que Jesus já falava sobre o falso profeta. Aquele que de alguma forma escuta outros espíritos, que de alguma forma leva para as pessoas, deixa de alguma forma sair dele palavras que não vêm de Deus, não vêm do Espírito Santo. Esses espíritos, eles de alguma forma, eles vêm de falanges que de alguma forma são colocadas intermediárias ao nosso redor e que dentro delas existem classificações, e nessas classificações elas estão ligadas uma a Satanás. Exatamente isso, irmão. Às vezes um irmão ele está envolvido com o espiritismo, com umbanda, com alguma coisa espiritual e ele pensa que ele está lidando com um espírito bom, mas na verdade ele só está lidando com um espírito de uma camada diferente, longe, né, do principado, né, mas que de alguma forma é servo desse principado de Satanás. E por ser servo, vai estar trabalhando para eles. E às vezes aquele ser aquela pessoa que está lidando com isso, acha que está fazendo, está trabalhando o mundo espiritual de uma forma, meu coração é bom e eu não vou fazer mal nenhum para ninguém. Mas existe uma coisa que nós temos que entender, que todas as vezes que nós levamos a palavra que não é do Espírito Santo, toda vez que nós agimos de uma forma que não é do Espírito Santo, não é de Deus no caso, nós estamos interferindo, nós estamos gerando interferência na vida do outro e de alguma forma nós vamos gerar o mal, porque quando nós geramos em cima do livre-arbítrio, nós estamos tirando daquela pessoa a vontade de Deus e a vontade dela. Nós estamos gerando para ela uma vontade, vamos dizer assim, nós estamos colocando para ela uma informação, aonde ela acaba pegando essa informação, absorvendo e de alguma forma ela acaba colocando na vida dela e acaba de alguma forma recebendo ordenação espiritual, aonde parece que veio de uma fonte boa, mas que na verdade, como não veio do Espírito Santo, veio de Satanás. Então, aos pouquinhos, ela vai começando a adentrar em um canal espiritual, onde ela começa a receber coisas que ela busca, mas que o espiritual vê que aquilo de alguma forma é uma isca para poder atraí-la ou para poder de alguma forma abrir uma porta, e ele começa a atribuir a ela coisas materiais aonde eles podem de alguma forma orquestrar. Então, por exemplo, a pessoa ela já pensa, né, antes dela buscar, ela já pensa no que ela gostaria de receber. Ela vai a uma cartomante, vai em algum lugar e ela fala assim, eu gostaria de saber sobre um relacionamento, eu vou lá saber disso. E o espiritual já está antenado. Então, quando ele vai naquele lugar, aquele ser, aquela pessoa que está ali, ela está conectada ao mundo espiritual. E aquele espírito que escutou, aquele espírito que está transmitindo, ele já está transmitindo algo para aquela pessoa que ela quer escutar. Então, automaticamente, ela já sai dali, ela paga, ela faz o pagamento, ela já sai dali feliz. Aí aquele cidadão fala, você precisa fazer isso, fazer aquilo, ela vai e faz. O que acontece? Ela começa a se amarrar com obras de bruxaria, obras satânicas, e quando ela vê, ela já está amarrada a um ciclo. E aí, quando chega lá na frente, ela encontra alguém, ela casa com esse alguém, e ela acha que foi aquele cidadão que falou para ela que ela ia encontrar alguém. Aquele cidadão revelou para ela, e aquele cidadão de alguma forma estava certo.
e ela volta lá naquele cidadão, ou ela começa a exaltar aquele cidadão, aquela entidade, aquele espírito, e ela começa a exaltar e trazer uma abertura para a casa dela, não só para ela, mas para a casa dela, para esse relacionamento, e automaticamente para a família. E quando vê, a gente está gerando aí uma maldição hereditária, onde de alguma forma essa pessoa, né, além dela estar afetada, ela começa a afetar o casamento dela e automaticamente os filhos. Ah, mas essa pessoa, vamos dizer que ela está vivendo feliz hoje. Ela pode até viver feliz, mas isso vai gerar uma maldição hereditária. O que acontece? Nós não devemos, a Bíblia diz que nós não devemos procurar fonte nenhuma espiritual, a não ser aquela que vem de Deus, Espírito Santo de Deus. Então, não existe nenhuma fonte espiritual que venha de Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Entendam bem isso. O Espírito Santo de Deus, quando ele vir a você, quando um profeta falar por intermédio, né, e ele vir falar e trazer a palavra do Espírito Santo de Deus, ele não vai sair de um contexto aonde esse contexto é bíblico. O que isso quer dizer? Jamais o Espírito Santo vai falar para uma pessoa: você precisa separar do teu marido ou da tua esposa. Jamais, jamais, jamais. Jamais ele vai falar aonde ele coloque os teus filhos à frente do teu marido ou à frente da tua esposa. Jamais ele vai gerar coisas que são simples, mas que muitas vezes massageiam o ego, que está fora do contexto bíblico. Isso é importante, você precisa ficar antenado. Então, qual é a maior arma para me poder identificar, mas qual é a maior arma para também eu conseguir evitar, de alguma forma, ser enganado? Então, primeiro, identifica as palavras, identifica como aquilo é colocado. Então, muitas vezes, quando a gente vai a um local onde o espiritual ele está ali habitando, está falando, ou até mesmo quando você está na igreja e uma manifestação acontece, muitas vezes você vai ver que aquela manifestação está incomodada, principalmente quando está na igreja. E quando você vai a algum lugar, essa manifestação ela vai de alguma forma querer te dar coisas que você realmente gostaria de escutar. Então, o que eu digo assim? Primeiramente, você entenda que ao você sentar no local para escutar alguém que está falando e falando para você sobre algo que o Espírito Santo está falando, você veja se o contexto que ele está falando realmente é um contexto bíblico, que não foge da palavra. Se for, ok, escute, né? Mas se fugir da palavra, cuidado. Mas como que eu sei, o que eu posso fazer para não ser enganado? Conhecer a palavra. Então, primeira coisa, nós temos que conhecer a palavra. Não adianta eu querer entender o mundo espiritual, não adianta eu querer identificar o mundo espiritual, não adianta eu querer saber como combater se eu não conheço a palavra. Primeira coisa é conhecer a palavra. Então, a primeira coisa é ler a Bíblia. Primeira coisa é ler a Bíblia. A Bíblia está aqui. A primeira coisa é ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, se você não conseguir ler a Bíblia, é porque você, de alguma forma, precisa ainda se preparar. Então, a Bíblia é básico. Você precisa ter ela do teu lado. Sabe, quando a gente sai para uma missão, a gente não pode deixar a Bíblia para trás. Eu não deixo. Toda vez que eu saio para uma missão, eu saio com a Bíblia. Por quê? Porque além dela ser essa fonte, muitas vezes ela é, de alguma forma, materialmente falando, ela é uma presença de Deus.
Então, quando você está com ela, automaticamente o espírito que não é de Deus, né, que tem a ver com Satanás, tem a ver com a bruxaria, ele vai se sentir ameaçado. E isso vai gerar coisas. Por exemplo, eu já cheguei em lugares onde só em eu chegar com a Bíblia debaixo do braço, a manifestação começou. Já começou. E ali, né, a gente começa a gerar oração, a gente começa a gerar fervor, porque a primeira história é não se constranger com aquilo, automaticamente entender que quem tem que ter constrangimento, quem tem que se constranger é aquele espírito, né? Que ele tem que entender que aquilo dali que ele está fazendo, pode ser o barulho que for, é pequeno perto do poder de Deus. E se você tem Deus, você automaticamente não vai se preocupar. Você simplesmente vai ficar tranquilo. Você vai entender que aquilo dali é uma manifestação, mas Deus está do teu lado. Você vai entender que aquilo dali vai persistir, mas que no fim, os anjos que vierem junto ao Espírito Santo vai conseguir combater com facilidade. Vamos ver se a gente consegue aqui abrir, que olha, tá difícil hoje, hein? Tá difícil hoje, parece que tá tudo assim travando, sabe? Tudo travando, bem difícil mesmo. Assim, ó, o que a gente... Eu peguei aqui o Gálatas 5, 19, versículo 19 ao 21. Então vamos lá. Atos da carne. Comportamentos contrários à vida segundo o Espírito, como imoralidade sexual, idolatria, inveja e embriaguez. O apóstolo Paulo, ele já adverte que práticas tais quais, quando são desse tipo, né, ele, vamos dizer assim, que elas são contrárias, né, elas são contrárias ao Espírito, elas são atos da carne, né, e isso coloca as pessoas de alguma forma abertas ao mundo espiritual. Todo espírito que vem do principado de Satanás, todo ele só precisa de abertura. Mas que abertura é essa, Daniel? Ele precisa que você esteja vivendo algo fora de Deus. Então isso quer dizer o quê? Quanto mais nós vivemos o mundo, quanto mais nós colocamos ao mundo, mais nós estamos abertos a esse tipo de espírito. Daniel, tudo bem. Você falou, não estou entendendo nada. É bem complicado. Mas eu quero dizer para você assim, o que você está fazendo aqui? Qual a tua expectativa? É se defender? É se defender e também ajudar outras pessoas a se defender? É se defender desse mundo espiritual, né, satânico, e de alguma forma ajudar no combate? O que você está fazendo aqui? Eu vou dizer para vocês o seguinte, há uma chave muito importante que nós precisamos entender. E isso eu aprendi com o tempo. O que eu preciso aprender sobre o espiritual? Existe uma coisa que muda tudo. E essa única coisa se chama esteja em Deus. O que é isso? Esteja em Deus. O que isso quer dizer? Tipo, é que quando eu estou com Deus, isso é uma chave dizendo assim, se eu estou com Deus, nada pode contra mim. Então essa é uma chave.
Então, se você quer ajudar alguém, se você quer se ajudar, quero me ajudar, então esteja com Deus. Quer ajudar alguém, esteja com Deus. Porque se você estiver com Deus, posso dizer uma coisa, muitas vezes só de você entrar num ambiente onde está poluído, o mal sai correndo pelo outro lado. Amém? Entendeu? Quando você está com Deus, o mal não consegue ficar no mesmo lugar que você. Quando você está com Deus, você está emitindo uma luz, uma energia que o mal não consegue ficar naquele lugar, ele não consegue habitar naquele lugar. Ele pode tentar gerar em cima de coisas materiais para poder chegar em você. Ele precisa fazer várias coisas acontecerem para que você baixe a tua energia, para que você tire o olhar de Deus, para que ele possa chegar em você. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu. Antes de eu viajar ao Rio, Areal, fizeram um trabalho aqui na frente da minha casa. A dona Vera até que viu isso. Fizeram um trabalho na frente da minha casa. Por que será que fizeram um trabalho na frente de casa? Bom, vou dizer para vocês assim, algumas pessoas perguntaram, não tem um vídeo, não tem como assistir? Eu falei, mesmo que tivesse, eu não quero assistir. Não me interessa quem foi, não me interessa o que fizeram, o que me interessa é o meu Deus. Porque eu sei que quando eu estou com meu Deus, nada disso adianta, todos podem fazer o que for, não vão conseguir me atingir. Então, se você está em busca de conhecimento para poder, de alguma forma, ter armas contra Satanás, contra o mal na tua vida, existe uma poderosa, o teu olhar está, você está em Deus. É poderoso isso. Mas Daniel, como que eu faço para estar em Deus de uma forma plena? Orar e vigiar. O que isso quer dizer? Eu oro e eu vigio. O que isso quer dizer? Olha aqui o que Paulo fala, olha do atos da carne, olha o comportamento contrário à vida segundo o Espírito, olha com imoralidade sexual, quer dizer, a pessoa que tem imoralidade sexual, uma pessoa que vai para a noite, bebe, acorda na cama de qualquer uma pessoa que usa o sexo para gerar prazer na matéria e não por uma questão natural daquilo que Deus realmente criou para que fosse feito, sabe? Aquela situação fora do casamento, onde a pessoa tem 3, 4, 5 pessoas, né? O pecado da gula, a pessoa come, não tem, sabe? É só para saciar prazer da carne, a idolatria, gerar amuletos, coisas, tudo contrário àquilo que é a ordenação de Deus, vai te colocar fora da presença. Aquele cara que quer, aquela mulher que quer, aquele cidadão que quer, aquele irmão que quer estar na presença de Deus, ele deixa tudo isso de lado. Na verdade, ele deixa o material de lado e ele vai viver Deus. O que é obediência? Nós vamos olhar uma passagem onde Jesus procura João Batista, né? E nessa passagem ele vai até lá para ser batizado. E ele tem 40 dias no deserto depois. Então, quando ele passa por João Batista, ele é batizado, ali começa o ministério dele. Mas antes disso começar, ele precisa passar por esses 40 dias. Mas antes ele fala para João Batista sobre o batismo. João Batista fala, eu não sou digno. E ele fala, mas precisamos fazer cumprir as Escrituras. E o que isso quer dizer? Precisar fazer cumprir as Escrituras. O que isso quer dizer? Ordenação, ordem de Deus. Você não pode viver fora da ordem. Se você vive fora da ordem, você sai da presença de Deus. E aí que eu te pergunto, irmão, tu está vivendo na ordem de Deus? Você está sendo ordenado por Deus? Você está conseguindo prestar atenção no que eu estou falando? Às vezes a pessoa chega na igreja, como eu cheguei em algumas igrejas, e às vezes eu chego perto de pessoas, as pessoas já têm manifestação. Quando eu toco numa pessoa, né, e algum espírito sai, quando os demônios começam a gritarem, né, desesperados, quando isso acontece, também enfermidades às vezes são curadas porque não são enfermidades, são demônios que estão ali.
Quando isso acontece, é porque eu estou na presença de Deus, porque eu estou buscando essa presença de Deus todos os dias. E como que eu fiz isso? Buscando sair dos vícios. Hoje eu não bebo, hoje eu não tenho nenhum vício assim que me prenda, né? Eu gostava de futebol, larguei essa história. Hoje eu vejo quando eu tenho, quando eu posso, quando, sei lá, estou parado, se eu não estiver fazendo nada, até vejo, não saio correndo para isso. Eu tenho um futebol que eu jogo toda quinta, mas também se tiver que faltar por causa de um estudo ou por causa de qualquer coisa de Deus, eu estou faltando. Se tiver um chamado, eu estou indo, sabe? Fica tudo para segundo lugar, entendeu? E eu não deixo essas coisas entrarem na minha vida mais. Hoje eu busco viver a presença de Deus, então eu busco viver aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Isso me coloca de uma forma cada vez mais perto. O que isso quer dizer? Cada vez eu sinto mais Ele, cada vez eu sinto aquilo que Ele vai gostar que eu faça. E automaticamente isso me dá a chance de colocar todo aquele mal que tenta me oprimir longe de mim. Hoje, por exemplo, ele tentou de tudo quanto é forma para poder não fazer, não dar certo. Achei uma forma de dar certo, Fechei a porta ali e falei, eu vou fazer. Orei, botei o celular aqui e falei, vou gravar, depois eu vou jogar no YouTube, as pessoas vão ver. E na outra aula eu consigo organizar tudo bonitinho e vai dar tudo certo. Mas em nome do Senhor Jesus, eu preciso me colocar firme, porque é nele que eu estou empenhado, sabe? Em nome de Jesus vai acontecer. Em nome de Deus, pela glória de Deus, em nome de Jesus, pela glória de Jesus. Esse é o nosso propósito, sempre lutar e buscar glorificar Ele. Automaticamente, quando a gente glorifica Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Satanás fica furioso, ele tenta de toda forma, mas como eu falei, automaticamente ele barra numa parede espiritual onde ele não consegue passar. Mas aí o que acontece? Ele vai tentar sobre o filho, ele vai tentar sobre outras pessoas, outras coisas para poder chegar em você. Mas aí eu volto a falar, qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? O objetivo teu é identificar o espiritual para que não seja atraído por ele, para que você não seja oprimido por ele. O teu objetivo é ajudar as pessoas também. O teu objetivo é ajudar a identificar esse espiritual. O teu objetivo é expulsar esse espiritual. Volto a dizer, não existe uma forma diferente a não ser se colocar na presença de Deus. E para se colocar na presença de Deus, a gente precisa orar e vigiar. Então, basicamente, nós ficamos no orar e vigiar, tá? Então, assim, quando nós, de alguma forma, passamos por uma dificuldade e nós queremos saber se aquilo é espiritual ou não, é bem simples. É bem simples mesmo. Você dobra o joelho, ora, conversa com Deus, espera 30 minutos, às vezes um dia, e você vai ter a resposta. O que eu quero dizer? Aquilo que está acontecendo, se for espiritual, em você dobrar o joelho e você se colocar na presença de Deus, aquilo que está acontecendo vai começar a se mostrar para você. O que eu quero dizer? Você vai começar a entender se aquilo é algo que veio para te tirar o sono, te tirar do foco, ou se aquilo é um livramento de Deus. A gente muitas vezes tem esse problema. Nós temos a dificuldade de identificar o que é livramento, né, e o que é opressão. Eu vou explicar para vocês de uma forma, dando um exemplo que aconteceu ontem. Ontem eu estava voltando para casa e quando eu parei, entrou um carro na minha frente, que ele ia entrar à esquerda, eu parei, liguei o pisca-alerta. Só senti aquele pum! Uma moto veio e bateu atrás do meu carro. Quando eu saí do carro, vi que era um motoqueiro, já me armei como pessoa, ser humano. Falei, nossa, já veio bomba. Mas quando eu me armei, eu pensei assim, não, Senhor,
eu estou errado. Respirei, saí, e o que aconteceu? Um rapaz querido, um menino muito bom, ele levantou do chão, eu falei, cara, tu tá bem? Ele falou, tô sim, eu tô bem, graças a Deus. O meu acelerador trancou e eu acabei batendo, você me desculpa, pega meu telefone, eu vou pagar. E eu falei, calma, não é sobre isso, você tá bem? Ele falou, tô bem. Eu falei, então faz assim, me dá teu telefone, depois a gente conversa. Ele me deu o telefone dele, me ajudou até a colocar o telefone no meu telefone, quer dizer, naquela hora ali, olha, quando você está com Deus, você entende que algumas coisas não são do mal, sabe? Não. Tem coisas que tem que acontecer. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa assim, amor, olha ali. E foi no para-choque, assim, uma coisa pequena. Eu falei, tadinho, o rapaz parece ser tão legal, sabe? A gente viu que era um rapaz que o DDD dele era outro, então ele estava aqui na cidade, eu acho, há pouco tempo. E eu falei para ela, olha aí, ela olhou para mim e falou assim, Dani, não está na hora de trocar esse carro. A minha esposa, ela tem um sexto sentido para esse tipo de coisa muito grande. E eu falei assim, não sei, vamos ver. Fui me ajeitar, né? Aí fui dormir, né? Fui deitar. E ela falou, o que tu acha da gente amanhã dar uma olhada e tal? Eu falei, tá, amor, vou orar. Comecei a orar. Orar. E aquele menino não saía da minha cabeça, e a oração acontecia. E eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade que isso aconteça, ok, eu entendo. Mas se for Satanás querendo me confundir, eu lhe peço, Senhor, tira isso da minha mente. Faz não dar certo nada. Quando foi cedo, bateu um vento aqui no sul, aqui, uma tempestade, e eu falei, não vai dar pra gente ir não. Eu falei pra ela falou pra mim, ela falou, eu também acho que não. Mas daqui a pouco acalmou, do nada acalmou, a gente tinha dormido um pouquinho mais, acalmou, a gente acordou ali, era 7 e pouco, por aí, a gente levantou e falou, vamos lá, vamos. E fomos lá na concessionária, dar uma olhada nos carros e tal, ver o que a gente via. E de repente, eu procurava um carro usado, né? E o rapaz falou, tu não quer dar uma olhada num carro ali que está na promoção, tal, por causa da taxa de juros e tal. No final, nós acabamos comprando um carro zero. O que acontece? Nesse momento, eu liguei para o rapaz, aquele rapaz não saía da minha cabeça, liguei para o rapaz e falei assim, irmão, quero te dizer o seguinte, eu troquei meu carro e aquilo que aconteceu no carro, tu fica tranquilo. Faz o seguinte, se tu sentir no teu coração, né? Eu sou pastor, eu senti isso no coração, se tu sentir no teu coração, compra uma cesta básica e dá para alguma pessoa. Não precisa te preocupar com isso não, quero que tu te preocupe não, eu vi que tu é um menino bom, tu é um rapaz bom, não sei nem o que você faz da vida, mas dependendo do que tu trabalha, manda um currículo para mim, eu quero ver se consigo te ajudar e tal, senti que você precisa. Ele falou assim, realmente, eu cheguei aqui, não conheço muita gente, veio eu e meu irmão, nós viemos trabalhar, e eu comecei a trabalhar de motoboy, porque era a forma de ganhar um dinheiro melhor, porque a gente está fazendo de tudo para trazer minha mãe para cá. Eu falei, ô rapaz, que coisa linda. E eu falei, o que você faz? Ele falou, eu sou mecânico, eu trabalho, arrumo carro, conserto, sei fazer tudo. Eu falei, rapaz, me manda um currículo que eu tenho pessoas na igreja que tem mecânica, quem sabe, né? A gente consegue alguma coisa boa para ti. Ele falou, vou fazer, então eu vou te mandar, pastor. Eu falei, que legal, cara, pô, que bom ter te conhecido. Parece que Deus colocou, porque tu é um rapaz, parece ser tão bom. Ele falou, pastor, eu tô aqui já há alguns meses, mas é difícil. Mas eu estou persistindo, sabe? Eu estou trabalhando meio-dia, estou trabalhando à noite. E a gente sabe que é um trabalho de risco, mas é um trabalho que ainda consegue dar para nós dignidade financeira. Eu falei, meu irmão, vai dar tudo certo para ti. Fica tranquilo. Aí ele falou para mim assim, posso falar uma coisa para o senhor? Quando o senhor ligou, eu estava tremendo, porque eu não sabia o que o senhor queria. E quando o senhor falou, eu estou aqui, eu estou tremendo, eu não sei nem o que falar, porque as coisas estão difíceis.
mas pode deixar que eu vou comprar a cesta básica. Eu falei, cara, eu não sei se tu tens condição. Se tu não tiver condição, não tem problema. Até porque se você estiver precisando, você fala que eu quero te ajudar. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Aí ele falou assim, o que tu precisar de mim, pode me chamar. O que eu quero dizer com isso? Né? Deus ali, na verdade, usou esse rapaz para que me tocasse em uma ideia de livramento de alguma coisa, porque há 3 meses atrás veio um profeta que falou assim, você falou para um espírito que estava comigo e estava me sufocando muitas vezes à noite, ele falou assim, você não vai matar ele na BR, você não vai. E eu consegui compreender isso ontem, porque eu pego a BR. E aí eu consegui compreender que ali, na verdade, aquela batida, ela foi uma amostra de Deus falando assim, te livra desse carro, porque Satanás não pode chegar em você, mas ele já chegou no carro. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? E aí tudo aquilo que não era para dar certo, porque eu não ia conseguir trocar o carro, até por várias coisas, o carro ainda faltava muito para quitar, a gente paga a prestação, né? Ninguém aqui é rico. E no final consegui fazer algo que ficou perto da prestação que eu pagava, vou pagar mais 48 vezes, mas ficou perto da prestação que eu pagava e entreguei meu carro e é isso. Então o livramento de Deus sobre aquilo que o profeta falou naquele tempo. E ao mesmo tempo me botou na vida de um rapaz que não tinha ninguém para que eu pudesse de alguma forma ajudar ele naquilo que ele for preciso, naquilo que ele necessitar, naquilo que ele precisar. E eu tenho o telefone dele aqui, vou ajudá-lo. Então Deus, ele age também espiritualmente. E muitas vezes a gente confunde o que é, entendeu? Eu poderia chegar em casa falando, que desgraça, bateram no meu carro. Poderia sair do carro falando, pô, cara, tu vai pagar. Poderia falar, pô, cara, não sei o que. Não, cara, eu senti, eu deixei sentir, sabe? É o que eu tenho feito hoje, eu deixei sentir. E eu quero ensinar para vocês isso. Hoje, a aula ela não vai ser tão comprida e com tanta informação boa. Porque realmente hoje foi complicado. Mas eu tinha que fazer. Porque eu tinha um compromisso com Deus. E com o Espírito Santo. E com vocês, é claro. Mas eu estava aqui, eu precisava fazer, mas eu preciso realmente. Na próxima nós vamos entregar muitas coisas para vocês. Hoje o que eu quero dizer para vocês é sobre o orar e vigiar. Não olhe para isso como algo simples, aonde você fecha o olho, ora. Não. Olha para isso como algo que você faz todas as horas. O orar é só abrir a boca. Tudo aquilo que você vai falar, você vigia no que você vai falar. Tudo aquilo que você for pensar, você vigia no que for você pensar. Tudo aquilo que você for fazer, você vigia naquilo que você for fazer. Pô, mas é difícil isso, Daniel. É difícil, mas isso é transformador. Se você começar a fazer isso, olha a chave disso. Se você começar a fazer isso todos os dias, sabe? Você não vai mentir mais. Você vai mudar totalmente, sabe? A pessoa que mente vai deixar de mentir, porque ela vai começar realmente ela mesma se policiar. Então, orar e vigiar é uma ferramenta que você tem como cristão, como filho de Deus, para que você possa ficar dentro da ordem de Deus, para que você possa ficar aos olhos dele e voltado a ele, e automaticamente você fique blindado a Satanás. Blindado que eu digo diretamente. Ele vai tentar ao derredor para poder de alguma forma te atrapalhar. Mas se você ficar atento também, você vai saber não deixar isso acontecer. Porque se ontem eu pegasse e deixasse a minha mente falar e não o senso cristão, hoje eu estaria totalmente exposto a Satanás. Ele não precisaria entrar em nada material meu, ele simplesmente conseguiria vir diretamente a mim. Então o que eu quero dizer para você? Cuidado. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você se coloca. Aquilo que você se coloca
sempre, sempre, sempre presta atenção no que você vai falar, no que você vai ver, no que você vai escutar. Gente, tem coisas que são simples, mas que te tiram foco. Vou dar um exemplo para vocês. Novela. Ah, Daniel, mas aí agora tu já está de sacanagem. Eu vou parar de ver novela. Irmãos, uma coisa é um cristão que está preparado 100% ver uma novela e outra coisa é um cristão que não está preparado. Ele vai deixar aquilo entrar, daqui a pouco ele está gerando emoção junto com a novela, ele está chorando, ele está rindo, ele está já falando como se estivesse vivendo aquilo. Isso é tudo que Satanás quer. Um cristão que consegue ver a novela, ele vai sentar, vai ver a novela como algo que está passando ali, ponto, acabou. Ele não vai se emocionar, ele não vai ter realmente interação com aquilo ali. A mesma coisa hoje eu vendo futebol, eu não tenho uma interação. Eu vejo futebol, eu vejo um gol, 2 gols, acho gostoso ver, acho legal ver, sinto-me bem vendo, mas eu não estou preocupado se vai ganhar, se vai perder, quem vai ganhar, se quem vai perder, se começa alguma coisa ruim eu tiro. É para realmente ver aquela história, mas não para viver aquela história. Isso é muito importante, porque você tem que entender quem você é, você precisa enxergar quem você é, que tipo de cristão você está vivendo. O cristão que pode viver certas coisas e o cristão que não pode viver certas coisas. Eu lá atrás não poderia entrar num terreiro de Umbanda. Hoje eu posso entrar no terreiro de Umbanda por quê? Porque lá atrás eu deixaria me envolver. Hoje eu sei que nada daquilo vai me envolver mais. Hoje eu posso, como dependente químico e ex-usuário, né? Eu posso sentar do lado de alguém que esteja usando como cristão, porque eu não vou me influenciar e não vou usar. Agora, antigamente, eu tinha que ficar longe, afastado, precisei ficar afastado por muito tempo, por isso que eu estou falando, existe um tempo que está lá o deserto, existe um tempo que você precisa passar esse deserto, aonde você vai se afastar de coisas, de pessoas, de situações, você vai ter que fazer o jejum da novela, o jejum dos amigos, o jejum do futebol, o jejum de certas coisas, porque jejum não é só de comida, jejum de algumas coisas, para você começar de alguma forma ir se isolando dessas coisas e depois que você introduzir de alguma forma na tua vida, não seja mais como alimento. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Porque o alimento que nós recebemos de Deus para a carne, ele se chama comida, água. É só isso. O restante é para edificar o espírito. Até mesmo a comida, a bebida, no fim é para edificar o espírito, porque o corpo fica de pé e o espírito tem uma igreja, uma morada. Entendeu, irmão? É isso aí. Então, quando você olha para isso, você começa a entender que a vida é muito mais sobre o que fazer para Deus do que o que Deus fazer por nós. Talvez você fique esperando Deus fazer por você alguma coisa sempre, sendo que você tem que fazer por Ele. Jesus, quando veio, Ele veio para servir, Ele não veio para ser servido. E quem é você, quem sou eu para achar que nós devemos ser servidos? Então, antes de querer identificar, antes de querer gerar, né, algum método para de alguma forma não só identificar, mas para combater, você precisa estar pronto. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Nós precisamos passar os 40 dias se preparando, se aprontando para poder ter as chaves certas e quando essas chaves estiverem na mão, elas serem munição e essa munição não pode estar numa arma que esteja quebrada. O que eu quero dizer? O que adianta você ter toda uma informação? Aí quando você vai engatilhar a arma contra o mal, essa arma está quebrada, porque essa arma é você. Você está inclinado ao mal, então o que adianta? Ele vai rir de você. Ele vai rir de você, ele vai zombar de você, ele vai falar para Deus, Senhor,
Olha para isso. Quando ele esteve com Deus e ele pediu, né, a Deus que ele pudesse, né, descer a Jó, e ele queria apresentar a Deus que Jó era falho, exatamente isso, ele queria apresentar a Deus que Jó era falho. Então, da mesma forma, é o que ele quer de você, ele quer apresentar a Deus que você é falho. E aí eu te pergunto, quem é você? Será que você está vivendo a presença de Deus de verdade? Será que você, quando você fala eu sou bom, você é bom de verdade? Ou você está massageando o teu ego? Ou você está querendo ser uma pessoa legal, para as pessoas se sentirem bem, para você se sentir bem? Porque ser bom é estar na presença de Deus. Ninguém pode ser melhor do que Ele. Ser bom é estar na presença de Deus, ninguém pode ser melhor do que Ele. E essa presença nos faz, mais uma vez eu vou falar, nos faz brilhar de uma forma que o espiritual de Satanás, ele caia antes de chegar em você, porque existe um bloqueio espiritual. O máximo que ele vai conseguir bater naquilo que é material que está em volta de você, automaticamente cada coisa que cair vai ser um livramento, porque de alguma forma aquilo lá está te gerando livramento, para automaticamente ele não conseguir chegar em você, mas você precisa se manter. Livramento, ele não é apenas algo que te livra de uma situação, não. O livramento, ele é algo que vem para te livrar da situação, mas se você entrar numa sintonia contrária, ele é só algo que passou, porque você não permitiu que o livramento acontecesse. O livramento que aconteceu na minha vida ali, que hoje eu percebi, se eu tivesse agido diferente, eu tinha agido contrário, e ele não tinha acontecido. Aí talvez quando eu pegasse o carro, fosse para a BR, aquilo podia ter acontecido. Eu não estou falando que a gente não vai morrer, que a gente não vai ter dificuldade. Não posso, porque a palavra diz, Jesus disse, nós teremos tribulações, vai ser difícil sim. Mas na presença dele, ele também diz, todo aquele que estiver cansado, venha até mim, porque eu vos aliviarei. Então se você está cansado, é só você colocar nele. E é isso que eu estou falando. Satanás, ele não consegue gerar contra você se você tiver nele. No próximo vídeo, nós vamos trazer exatamente aquilo que dá, de alguma forma, vazão para a identificação espiritual. O que eu quero dizer? Tanto do bem e tanto do mal. O que eu quero dizer? Que a gente sabe que aquilo vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Nós vamos também entender como agir na hora que a presença maligna espiritual desce. Como agir? Nós vamos saber disso também, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ver passagens, versículos, aonde nós vamos ver dentro da história pessoas que se inclinaram, pessoas que de alguma forma tiveram um contato espiritual, aonde esse contato não era com Deus, e que de alguma forma nós podemos ali enxergar todo um contexto e trazer para a nossa vida, para que a gente possa entender aonde que nós podemos chegar quando nós deixamos essa opressão acontecer. Tem pessoas aqui na live que não estão entendendo, mas que ela está vivendo isso dentro da casa dela. Isso eu estou falando porque eu estou sentindo. E só porque ela exerceu idolatria,
ela permite a idolatria dentro da casa dela, ela permite que ela permite que situações aconteçam aonde ainda ela teria que combater, ainda ela teria que instruir, ainda ela não deveria permitir. Porque nós temos que entender isso, nós temos que entender que tem coisas que são inegociáveis. Tem coisa que eu, Daniel, não negocio. Se alguém chega para mim e fala assim, Daniel, eu tenho um carro para te dar, mas eu preciso ir, por exemplo, para Aparecida do Norte e preciso que você entre comigo na Aparecida do Norte, acenda uma vela e ore comigo lá e depois vem embora e o carro é teu. Meu amigo, pode ficar com o carro. Eu não vou fazer. Ah, mas Daniel, por quê? Porque isso vai de contra, né? Vai de contra aquilo que de fato a Bíblia me ensina, aquilo que de fato o Espírito Santo me traz de revelação. Não posso gerar idolatria, não posso gerar algo para com um santo, para com uma imagem, para com alguém além de Deus. Não posso. Ah, mas é tão bonita a história, pode ser linda, pode ser maravilhosa a história, eu não posso deixar uma história bonita me corromper. Eu não posso deixar nem o passado, que de alguma forma, né, está na minha raiz religiosa, que vem da minha família, me corromper. Eu preciso gerar o foco, e o foco é Deus. O foco é Deus, o foco é Deus, o foco, como o foco é Deus, eu tenho que estar no foco da palavra. E quando eu estou no foco da palavra, eu vou entender que ali não tem Nossa Senhora, ali não tem nada. Uma coisa é mãe de Jesus, e essa mãe de Jesus nós podemos ver sim como imaculada, como realmente, né, a mãe de Jesus, aquela geradora, né, a geradora que trouxe ele, a gente pode estar em agradecimento com ela, nós podemos ter amor por ela, mas nós temos que entender que o foco é Jesus. Ela foi tocada para que ela ficasse grávida, mas sempre o foco foi Jesus. Ela carregava Jesus, ela trouxe Jesus para a terra, ela foi mãe de Jesus, ela estava na cruz quando Jesus morreu. O foco sempre foi Jesus. E o nosso foco tem que estar em Jesus, em mais nada. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas coisas bonitas e legais são contadas para que nós tiremos. E isso é uma coisa de Satanás, ele está introduzido no meio de tudo. Hoje ele está introduzido no meio da igreja evangélica, ele está introduzido no meio da igreja católica, ele está introduzido no meio dos espíritas, dos umbandistas, está introduzido no meio de tudo quanto é religião. Por quê? Porque o humano, as pessoas estão dando abertura para que ele se introduza no meio de tudo. Por que, Daniel? Porque a dificuldade de entender o que é um jejum. Um jejum não é apenas de comida. Tem pessoas que falam, eu faço jejum 3, 4 dias, 5 dias, um mês, eu consigo ficar sem comer. Meu amigo, se tu consegue ficar com comer, já virou fácil. Isso não é jejum. Jejum é sobre coisas que você não consegue ficar sem. Ah, Daniel, eu não consigo, um exemplo, ficar sem ver televisão. Desliga a televisão. E aí faço jejum. Isso vai te incomodar? É aí que tu vai realmente mostrar a Deus o quanto você é firme e forte. Consagra sempre antes e depois entrega. Consagra sempre antes e depois entrega. Como eu consagrei essa videoaula e como eu vou entregar no final essa videoaula. Consagra sempre antes. Aquilo que é difícil te mostra perseverança. Aquilo que é difícil mostra que você persevera, que você está lutando, né? Aquilo que é fácil, o conforto, amigo, ele te traz ao conforto, ele não te traz a uma realidade de Deus. Aonde Jesus teve conforto? Fala para mim. Olha quanta opressão Jesus sentiu, recebeu.
Mas olha o quanto ele foi firme, forte. E se você quiser saber um pouquinho do mundo espiritual, é simples, é só você olhar para toda a passagem de Jesus, você vai ver o espiritual toda hora batendo em cima dele. Usando. Não conseguia chegar nele, usava Pedro. Não conseguia chegar nele, usava Judas. Não conseguia chegar nele, ia usando todos aqueles que estavam em volta. Que de alguma forma ele tentava desmoralizar Jesus. E você que está se levantando hoje aqui nessa live, você está se levantando hoje nesse vídeo para dizer: eu vou ser servo de Deus a partir de hoje. Você que está levantando, eu vou te dizer o seguinte: ele vai querer fazer isso com você. Ele vai querer fazer isso com você, ele vai querer de alguma forma te expor em situações, ele vai querer sim te colocar em situações aonde de alguma forma você vai baixar a cabeça. E é aí que eu falo, se você tiver a chave que eu falei do orar e vigiar, vai ser em vão. Tudo aquilo que ele fizer vai ser em vão. Então hoje eu entreguei para vocês uma chave, e é a chave mais importante de todas: orai e vigiai. Só que nessas chaves, no orar e vigiar, existem coisas importantes que precisam ser feitas. Eu não tenho como orar e vigiar sem ter conhecimento da palavra de Deus, sem ter conhecimento, deixa eu pegar aqui, sem ter conhecimento da Bíblia. Sem ter conhecimento da Bíblia, eu não tenho como gerar isso sem conhecimento da palavra. Eu não tenho como gerar isso sem estar vivendo aquilo que a palavra diz para que eu viva. Por exemplo, eu digo: eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa. A palavra diz que você precisa estar em comunhão, a palavra precisa você estar reunido. A palavra diz 2, 3 ou mais. Você precisa estar reunido. A palavra diz que você pode e deve olhar para tudo aquilo que você recebe no mundo e entender que aquilo está vindo por permissão de Deus, que quer dizer não é seu. E que de ato você deve ir, isso é obrigação, quando diz a palavra, você deve devolver a primícia. O que quer dizer? Aquela primeira parte. E ele fala do dízimo, ele fala da oferta, ele fala das coisas que precisam ser feitas para que todo o resto seja consagrado e você esteja dentro daquilo que é lei, para que você, de alguma forma, receba também de Deus. Então, o que acontece? Toda vez que eu gero uma oferta, toda vez que eu gero as minhas primícias, eu, na verdade, não estou dando para ninguém, eu estou devolvendo para Deus aquilo que Ele me deu, de uma parte por gratidão, para que mantenha o reino dele aqui na terra, porque o reino aqui na terra é de Satanás, mas que eu mantenha o reino de Deus aqui na terra. E automaticamente isso vai fazer com que eu também receba, porque vai ser acrescentado para mim. É o que acontece na minha vida, como eu creio que na vida de qualquer um que faz isso. Mas isso é muito mais, tem isso e muito mais, tem as tuas obediências, tem os mandamentos que você precisa entender e viver. Por exemplo, honrar pai, honrar mãe. Muita gente confunde com amar. Eu amo meu pai e minha mãe. Não, eu amo meu pai e minha mãe, mas tu honra teu pai e tua mãe. Tu honra teu pai e tua mãe quando tu chega num trabalho. Você é um trabalhador de verdade, você é educado, você é uma pessoa que faz o bem, você é uma pessoa que aprendeu com o erro dos teus pais, ou você está buscando fazer as mesmas coisas, ou você está criticando teus pais, que não é tua parte. Honrar pai e mãe é ser um espelho da tua casa na rua, mas um espelho bom,
um espelho que reflete coisas boas, aonde automaticamente, se chegar informações dentro da tua casa, são informações boas, aonde teu pai e tua mãe se sintam alegres e felizes por serem seus pais. Você. Ah, mas eu menti só uma coisinha, foi pequenininha. Na verdade, nem é qualquer mentira pequena que seja, ela tem um poder de destruir. Então, se você faz isso, começa a pensar, será que você está realmente na palavra? Será que... Por que eu estou falando isso? Não adianta eu falar de orar e vigiar se você faz isso. Se você ora e vigia, você está na palavra. Porque todas as horas que você estiver fazendo alguma coisa fora da palavra, você vai estar orando sobre isso. Você vai estar falando com você mesmo. Você vai estar falando com Deus, você vai estar pedindo perdão. Você vai estar vigiando. Isso quer dizer que na próxima você já vai fazer um pouco diferente. Quer dizer que depois de 5, 6 vezes você já não está fazendo mais errado. Hoje, irmãos, a chave é orar e vigiar. Hoje a chave é orar e vigiar. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não começarmos por conhecimento, aprendizado e obediência, não adianta vocês identificarem o espiritual, porque aí vai virar uma loucura, uma bagunça, aonde vocês vão estar, na verdade, lidando com coisas que vocês nem sabem o quanto difícil vai ser para poder viver depois que vocês aprenderem isso, sem ter o orar e vigiar. Porque o espiritual, ele cai sobre nós. O espiritual, ele cai sobre nós, ele quer tomar domínio sobre nós. E se você não tiver oração e vigília, você é dominado. Então, mexer com isso, você precisa estar pronto para isso. Então, eu convido a vocês para que hoje, se você não faz isso, comece a fazer. Pegue 2, 3 vezes a tua Bíblia, abra. Ah, não tenho Bíblia? Abra no celular. Não tenho celular? Convide um amigo. Não tem um amigo? Procura um jeito. Fala que a gente arruma uma Bíblia para você. Mas comece a ler a tua Bíblia. Comece a abrir ela. Pode ir aleatoriamente. Depois você, pode abrir em qualquer página que você quiser. Depois que você fizer isso algumas vezes, você começa a ler do começo ao fim. Mas comece a aprender um pouco mais. Procure uma igreja perto de você, na tua cidade ou aqui em Florianópolis. Vamos na Casa da Salvação. Nós temos a Casa da Salvação. Comece a estar na igreja. Comece a gerar na igreja aquilo que é de obediência de Deus. Comece a escutar a palavra, comece a colocar em prática. Eu estou te convidando a você entender o orar e vigiar. Porque o próximo vídeo que nós fizermos, nós vamos começar a gerar sobre a identificação. E sobre essa identificação nós vamos começar a gerar também os pilares espirituais, para que a gente entenda como agir depois dessa identificação. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, porque não adianta eu dar um segundo vídeo para vocês se vocês não estiverem buscando a vigília e a oração. Ok? Hoje nós vamos ficar por aqui, mas a próxima, o Espírito Santo já está aqui, meu ouvido está fechado, já está aqui trabalhando na minha mente, e eu já sei que vai ser tremendo. Hoje eu creio que não foi 1/3 do que vai ser a próxima. É que hoje nós precisávamos falar disso. Não tinha como fugir. Eu até queria, tentei, mas ele me trouxe de volta. Vocês vão ver no vídeo, vocês voltem o vídeo se for necessário. Vão ver que no começo eu tentei, mas ele me trouxe de volta. Eu estava querendo dar chaves para vocês muito à frente, mas ele me trouxe de volta e falou, não, tem que começar por aqui. Tem que começar pelo orar, tem que começar pela vigília,
porque só dessa forma eles vão começar a brotar amor pelo espiritual de Deus. E a partir do momento que eles brotarem amor pelo espiritual de Deus, eles vão entender que tem de duas formas de chegar a Deus: amor ou dor. E assim que eles conseguirem entender e viver esse amor, a dor não vai existir. E aquele que está aqui, o Espírito Santo me pede que eu traga informações para que eles venham pelo amor e não pela dor. Para que se um dia pela dor chegou até aqui, acabou. Porque agora vai encontrar realmente o Espírito de Deus de uma forma pelo amor. Então o que nós estamos construindo aqui é algo sólido onde vai fazer pessoas realmente estarem na presença de Deus. Vai fazer pessoas realmente aprenderem como lidar com Deus. Vai fazer pessoas aprenderem como lidar com o espiritual que não vem de Deus. E com isso, saber ter discernimento para poder entender aquele que ele tem que dizer não e aquele que ele tem que dizer sim. Aquele que ele não deve viver e aquele que ele deve viver. E com isso, com um aprendizado a si próprio, ele vai poder capacitar ou até mesmo ajudar pessoas numa necessidade que estiver passando com a questão espiritual. Nós vimos isso quase todas as semanas na igreja. Quase todas as semanas na igreja. Aqui no consultório também eu vejo muito. Às vezes pessoas chegam aqui com dores nas costas. Eu vou ali e faço a massagem quântica, que é um tratamento que eu faço ali, que é basicamente uma oração, algo que eu acabo exercendo ali, e depois eu atendo essa pessoa, depois eu falo para ela: posso fazer uma oração? Você pode. Faço uma oração por ela, e quando ela sai sem dor, e ela fala: como pode ser isso? Espiritual. Mas nós precisamos saber sentir isso, entender isso e estar preparado para lidar com isso. Porque senão a gente pega tudo, irmãos. Senão tudo cai sobre nós e automaticamente nossa vida fica uma loucura. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você quer ajudar alguém, você não está preparado, você pega tudo para você. E é isso que deve acontecer com vocês. Então o que eu quero pedir para vocês: parem. Agora não é hora de ajudar ninguém, agora é hora de aprender. Agora é hora de informação. Então, comece pela oração, comece pela vigília. Orai e vigiai. Vamos fazer esses dias que antecedem o próximo vídeo e até mesmo depois. Vamos fazer a vigília, vamos fazer a oração, vamos fazer o conhecimento da palavra, vamos conhecer mais da palavra, comecem a ler mais, comecem a se colocar mais ao conhecimento da palavra. Se não vai à igreja, começa a ir. Se vai à igreja, se permita chegar mais cedo, dobra o joelho, coloca a Bíblia, conversa com o pastor se precisar para ter mais informação depois do culto. Vamos também em casa consagrar todos os lugares, orar em todos os lugares, pedir proteção, pedir força e ver, tentar, sentir, analisar tudo aquilo que está na minha casa, que tem na minha casa, que não é vontade de Deus. Vamos tirar fora. Ok? Vamos tirar fora. Tudo aquilo que não é vontade de Deus, tira fora da tua vida. Tira fora. Tá? Tira fora. Tem pessoas que falam: Deus não liga para Deus, liga para isso. Deus quer obediência. Isso é importante demais, porque quando Jesus fala para João Batista, temos que fazer a escritura, sabe? Temos que fazer o que está escrito. Nós temos que olhar para aquilo que está escrito, nós temos que obedecer. Não adianta você entender que você não é mais do que eu, ou que eu... Não, é sobre aquilo que está escrito. Vamos fazer cumprir. Isso mostra que nós não somos nem um pouquinho de Jesus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, próximo vídeo vai ser forte, vai ser forte. Vai ter mais chaves, e essas chaves que vão vir vão ser muito fortes. Só que essa chave que eu dei hoje é especial. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então é isso.
Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero entregar esse vídeo, quero entregar essa aula, quero entregar essa palavra que não é minha, que veio do Espírito Santo. Quero entregar para o Senhor, para que o Senhor leve ela a essas pessoas de uma forma onde o teu Espírito consiga atraí-las a viver tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor. Que elas possam sentir, Senhor, na sua alma, que elas possam sentir nas suas almas, que elas possam sentir no corpo, que elas possam sentir a vontade de obedecer ao Senhor, sentir a vontade da tua presença, Senhor. Senhor Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de te escutar, porque talvez eles achem, ele está falando, não, depois eu vou parar, vou também escutar essa live, porque também é para mim. Então, hoje, Senhor, eu peço ao Senhor, abençoa todos que puderem assistir esse vídeo, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito, o Espírito Santo, possa gerar bênção sobre essas pessoas e gerar fogo sobre todo aquele mal que oprime elas e que de alguma forma vai tentar se levantar sobre elas nesse momento onde elas estiverem te buscando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, lembre, vamos começar, comece o jejum. Jejum do que, Daniel? O que você mais gosta de fazer? Ver novela? Tira a novela. O que você mais gosta de fazer? Computador? Tira o computador. O que você mais gosta de fazer? Internet? Tira a internet. Nem que seja por horas, mas faça isso. O que faz? Consagra a Deus no momento que você começar e depois entrega no fim, sabe? Dê um propósito a Deus, Fala, Senhor, estou fazendo isso para que eu me coloque ao Senhor. E não adianta pegar esse momento e ficar vivendo o mundo. Não. Em vez de ver a novela, vai pegar a Bíblia e vai orar. Em vez de você ir para o computador, vai pegar a Bíblia e vai orar. Em vez de você comer, vou fazer um jejum de comida, ok, vai orar. Vou fazer um jejum de bebida, vai orar. Vou fazer um jejum, sei lá, vai orar. É orar. Orar é descansar na palavra, começar a ler a palavra, começar a ter conhecimento e começar a olhar para os seus próprios movimentos, saber o que você tem feito, e se tem realmente a ver com aquilo que é para se fazer perante aquilo que é a palavra. Vocês vão encontrar muita coisa que vocês devem mudar. Eu encontrei e eu tenho mudado cada dia mais, cada dia eu encontro mais. Então é isso, meus irmãos. Uma ótima sexta-feira, uma ótima noite, um ótimo sábado, não sei que dia que vão estar assistindo, eu espero que o mais rápido possível, porque a gente precisa dar sequência. E eu espero as perguntas, eu espero tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida, eu espero que vocês coloquem lá, eu vou deixar 24 horas aberto, espero que vocês coloquem lá no nosso grupo, né, do WhatsApp. Eu espero que vocês coloquem lá dúvidas, perguntas e até mesmo aquilo que vocês gostariam de saber mais, para que a gente possa, junto do Espírito Santo, trabalhar e tentar entregar para vocês o melhor conteúdo, tá certo? Um beijo para vocês, graça e paz, Deus abençoe a todos, amém.